Tô indo pra Tóquio de novo hoje. Não reparem a realidade aqui atrás, mas é assim. Hoje vai ter gravação. Gente, finalmente eu vou gravar a minha música. Sinceramente, eu queria ter treinado mais, mas assim, eles meio que confirmaram, colocaram a data da gravação bem na semana que eu vou defender meu mestrado. E olha que eu escolhi a última data que eles me deram, porque eu tava cheio de coisa pra fazer, né? Porque, precisava acabar o mestrado. Dessa vez eu escolhi pra ir um pouco mais tarde, porque eles marcaram às 6 horas da tarde, lá em Tóquio. Eu moro em Osaka, que é, tipo, totalmente longe, muito longe. Eu até iria bem de manhãzinha, sabe? Pra aproveitar o dia, já que eu vou ter que ir pra Tóquio. Só que eu tô muito cansada esses dias. Eu preferi pegar um Shinkansen um pouco mais tarde. No começo eu até ia de ônibus noturno, né, como vocês puderam ver nos outros vídeos, mas nessas últimas viagens que eu tô fazendo pra Tóquio, eu tô pegando Shinkansen, né, trem-bala, porque eu tô tendo muitas dores aqui nessa região, né, do pescoço pra baixo aqui, e está sendo insustentável, eu fico o dia inteiro, assim, semanas com essa dor, então é melhor não abusar. Eu já fico com essa dor de ficar no computador. E aí quando eu faço viagem de ônibus muito longa, porque são 8 horas dentro de um ônibus, fica tudo tenso, né? Eu tive episódios assim, começou no Brasil, inclusive, de que eu não conseguia mexer meu pescoço, né? Não sei se é coisa de ansiedade, computador, tudo ao mesmo tempo, e eu não conseguia mover, realmente não conseguia fazer isso, nem isso, ele só ficava parado assim e doía muito. Acho que vocês puderam ver no último vídeo que eu levei quase um golpe, né? Não sei se era golpe. Eu fui convidada para participar de uma agência, né? Eu falei assim, nossa, oportunidade, né? Eu meio que pensei, eu tô saindo de casa, tô saindo do meu conforto, da minha zona de conforto, pra tentar outras oportunidades, sabe? Eu não queria deixar esperar as coisas sentadas, só virem. Eu não queria ficar sentada e esperar as coisas só cair no meu colo, sabe? Porque eu já fiquei muitos anos assim e não funciona, né, gente? Você não é ninguém nesse mundão, né? Você é igual às outras pessoas, basicamente, e ninguém vai te tratar como pessoa especial. É isso, ninguém vai te tratar como alguém super especial. Então você tem que correr atrás das coisas. Eu pensei assim. Portanto, eu tava fazendo meio que minha parte. Mano, eu fiquei com muita raiva. Mas tudo bem, passou. Eu acho que já faz um mês disso aí. Fora que, quando eu cheguei de lá, eu não gravei o final do vídeo, porque eu caí da escada. E foi uma dor terrível. Foi terrível. Eu não queria gravar porque eu tava muito mal. Eu tinha meio que engolido as minhas emoções. Nossa, o que eu tô fazendo? Porque eu tava sozinha em Tóquio. Eu não podia ficar chorando, sabe? Eu tinha que ser forte e voltar pra casa. Porque eu tava lá na PQP. Eu cheguei perto de casa, né? Na estação perto de casa. E nessa estação eu tava descendo a escada. Acabei de descer lá do trem. Tava descendo as escadas. Não tinha muita gente descendo junto, mas tinha um pessoal lá. Eis que eu caio do último degrau. Ok, você cai do último degrau, você dá uma troncada assim, mas você continua, você vai, ai meu Deus, ai que dor, e aí você continua, né? Eu caí e meu pé, ele virou. Não foi somente uma torcidinha. Mano, o pé virou tão forte que, sério, eu não conseguia aguentar de dor. Eu achei que tinha quebrado. De tanta dor que eu tava sentindo, nunca tinha acontecido uma coisa dessa, sabe? E eu comecei a chorar e não tinha ninguém. Esse daqui que passa aqui é monoreiro. Monoreiro, eu não sei como vou traduzir isso. Não é muita gente que fica nessa estação, né? Eu não sabia pra quem pedir ajuda, eu estava chorando, estava quase gritando de dor. Eu não sabia o que fazer, porque já era noite, assim, eu não queria... A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a Naomi, minha amiga. Mas, tipo, ela já tinha se mudado daqui, ela tava em outra casa, outra estação. Eu podia ter chamado ela, na verdade. Eu podia ter pelo menos ligado pra ela, pra falar assim, oh, não, mas o que eu faço? Que eu não consigo sair daqui. Eu não conseguia andar, eu não conseguia pôr o pé no chão. Aí eu liguei pra minha mãe, que tá no Brasil. Ai, gente, nessas horas... Ó, é porque eu comecei a chorar tanto, não somente pela dor, mas por ter segurado as emoções ali, que eu tava sozinha, no meio da rua, em Tóquio. Eu acho que eu fiquei segurando. E aí, quando eu torci o pé, nossa, ótima oportunidade pra chorar. Chorar não. E eu tava levando bolsa, sacola, tava cheio de coisa. Eu não queria ligar pra outra pessoa pra vir me ajudar. Só que, se tivesse um momento da minha vida que eu precisava de alguém, era aquele momento.
Eu tava, sei lá, procurando guardinha da... Guardinha? O responsável lá da estação pra poder, sei lá, chamar alguém pra me carregar. Aí eu fiquei 1 hora lá conversando com a minha mãe. Minha mãe estava super ocupada nesse dia, só que ela ficou comigo lá conversando, tentando me acalmar, tentando falar, você... Por que eu liguei pra ela? Porque eu não sabia o que fazer. Eu precisava de, sei lá, uma orientação. Eu não sei o quão grave é, sabe? Por isso que eu ligo pra uma pessoa pra falar, olha, o que você acha? Você não tá sentindo a dor que eu tô sentindo? Mas eu não sei o que fazer, então o que você acha? É tipo isso, sabe? Eu esperei acostumar com a dor. Foi tipo isso mesmo que eu fiz. Eu acostumei com a dor ali e falei assim, bom, eu acho que eu consigo pelo menos colocar o calcanhar. Então só o calcanhar assim, eu coloquei no chão e fui arrastando o pé até a minha casa, chorando. Eu não encontrei ninguém, ainda bem que não tava chovendo, porque tava uma época de chuva, né, de tsuyu. Demorou acho que umas meia hora até eu chegar em casa, porque eu ia parando. Eu tava me arrastando o pé, então um percurso de 10 minutos demorou meia hora. Mas consegui chegar, né? Isso que é importante. Eu fiquei com essa dor por muito tempo. Meu pé ainda está, tipo, faz o quê? Um mês? Meu pé ainda tá machucado, eu não consigo correr, por exemplo. Não conseguia fazer nem esse movimento, nem esse movimento. Mas eu tava conseguindo botar pelo menos o pé no chão, então meio que falei, talvez não esteja quebrado. Fiquei, assim, 1 semana mais ou menos sem conseguir andar direito. Quase 2 semanas, é porque eu me forcei um pouco, aí ele ficou inchado. Basicamente foi uma luxação. Eu fui no ortopedista, e foi até uma oportunidade pra eu aprender como que fala ortopedista em japonês. Seike Gekka é de ortopédico, e aí Seike Gekka I é ortopedista. O I é da profissão de médico. Eles fizeram raio-x e tal, custou mais de 3.000 ienes. Eu tive que ficar 2 dias de repouso depois daquilo. E aí eu tive que repor em sábados. Eu queria ter descansado mais, sabe? Mas não estava dando. Tinha coisas pra fazer. Pra eu me formar. Eu peguei o Shinkansen das 2h15 pra chegar lá às 5, fazer a gravação às 6 e ir embora logo depois da gravação. Por quê? É verão. E tá um calor desgraçado. Então o máximo que eu posso evitar ficar lá fora, eu vou evitar. Gente, olha que lindo esse negócio, essa parede toda decorada, muito linda. Tô um pouco adiantada, tá muito calor, mas ainda bem que já tá nublado. Me desejem boa sorte, se bem que até eu postar esse vídeo, acho que já vai ter passado 1 ano quase que eu gravei a música. Eu não sei como que vai estar agora a música, se muita gente vai ter ouvido ou não, mas eu vou fazer com muita dedicação, muita paixão, principalmente. É isso que importa. Eu não sei o que vocês estavam esperando desse vlog, tipo, mostrar mais coisa de Tóquio, essas coisas. Mas acho que tem bastante vídeo já no YouTube mostrando as coisas de Tóquio. E eu sinto lhes decepcionar. Mas é o que eu vim fazer aqui. Eu não tô com grana e nem tempo pra ficar passeando por aqui. Eu só vim pelo meu compromisso mesmo. Eu tô indo lá
Agora, espero que dê tudo certo. Terminei a gravação. 雨が舞う静かに記憶の道を走る昔の日々戻る潮が揺れる砂浜足跡を追いかけ時間の波に乗って過去に戻る瞬間 Cheguei no fim dessa Falta eu pegar um trem. Mas em relação à gravação da música, foi mais rápido do que eu imaginei. Eu tinha 1h30 pra gravar a música. E acabou em mais ou menos 40 minutos, 50 minutos. E aí o restante do tempo eu fiquei conversando com o menino, na verdade, que tava gravando, fazendo a... Ele chama... Eu não sei como... Eu não lembro como ele chama, ele falou o nome, só que eu esqueci. E que ódio disso, porque ele era muito bonito. O cara que era Mixer Engineering, acho que é alguma coisa assim, engenheiro de mixagem, né? Nossa, que menino bonito, gente. E tipo assim, eu tinha voltado, eu tinha chego de viagem, né? Eu tava fedida, cheirando horrores. Eu tava um fedor. E é sério, eu tava um fedor e eu tava, tipo, suando horrores. Eu fiquei com muita vergonha de ficar falando com ele, porque eu tava muito fedida. Eu tava com vergonha de ficar perto, então eu fiquei um pouquinho longe, assim, com a cadeira. A gente fez vários takes, mas acabou que foi tranquilo, assim, sabe? A minha voz não tava ruim hoje, tava até que bem pra gravar, então... Nossa, eu me esforcei bastante, porque eu tava preocupada com o tempo, mas deu certo, né? E meio que por ter sido rápido demais, acho que ele se sentiu mal, tipo, nossa, ela veio até aqui pra ficar esses 40 minutos. Por isso que eu acho que ele continuou conversando comigo, né? Me dei boa sorte, porque foi nessa última estação que eu caí. Consegui passar por aquela escada sem cair. Uma vitória já. Tô chegando em casa, graças a Deus. Provavelmente agora deve estar no Spotify já. Se você não ouviu, vai lá dar uma ouvidinha. Enfim, eu nunca... Nossa, gente, que horror. Hoje era o dia pra eu estar bonita, porque eu encontrei o... Como ele chama mesmo? Esqueci. Mas eu encontrei o ator lá. Aí eu encontrei esse menino bonito pra gravar minha música. E aí olha o estado que eu tô. Totalmente assim, ensopada de suor. Minha franja, ó, um caco. E vocês não... Ainda bem que não dá pra vocês sentirem o cheiro, porque se até eu, que tenho o nariz zoado, tô sentindo o cheiro, nossa senhora, coitado do menino que tava naquele quarto comigo. No quarto de gravação, eu digo. Pelo amor de Deus. Muito obrigada, até mais, tchau, tchau.